A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês que acompanham aqui o canal Palavra Verdadeira. Quero trazer uma mensagem hoje da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 13, apenas a parte A do versículo, que nos diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Queridos irmãos, uma coisa muito comum que a gente vê acontecendo entre as pessoas, e principalmente aquelas pessoas que servem a Deus, o que não deveria acontecer, é que muitas vezes as pessoas passam por necessidades e elas não comunicam, elas não dividem as suas necessidades. Tem pessoas que às vezes elas têm vergonha de compartilhar com outras pessoas, com outros irmãos, que elas estão numa necessidade financeira, numa necessidade muitas vezes de comprar um alimento, de suprir uma necessidade de um medicamento, que está com dificuldade de fazer um exame urgente porque não tem condição de pagar por o exame. Então, queridos irmãos, a Bíblia diz aqui que nós devemos comunicar com os santos nas nossas necessidades. Então, comunicar é compartilhar. Em outro versículo da Palavra de Deus, a Bíblia diz assim: levai as cargas uns dos outros. As cargas são aquilo que naquele momento está pesando sobre a sua vida. Tem gente que deixa que a vergonha venha interferir em algo que poderia viver a Palavra de Deus. Tem vergonha de compartilhar, de dizer que está passando por uma necessidade, de dizer que está passando por uma aflição, que está sendo afligido por algo que poderia ser resolvido e não tem como resolver porque não comunica, e as pessoas às vezes não têm conhecimento daquela necessidade. Mas que nós possamos, queridos irmãos, nas nossas necessidades, que a gente possa compartilhar com a igreja, que nós possamos compartilhar com os irmãos, dizer mesmo: olha, eu estou precisando muito fazer um exame porque o corpo de Cristo é isso, nós somos um corpo. E o que deve acontecer é assim, a necessidade de um é a necessidade de todos. E a igreja, ela precisa mesmo recorrer nesse momento. É inadmissível um irmão ou uma irmã estar passando por uma necessidade, muitas vezes o gás acabou e não ter o dinheiro para comprar, e não compartilhar com a igreja daquela necessidade e não buscar socorro. Assim também como é inadmissível a igreja não socorrer e não ajudar a comprar aquele botijão de gás, já que aquele membro da igreja, aquela pessoa não está em condição de comprar. Muitas vezes a pessoa está numa aflição muito grande, que a luz, a água está para cortar, porque naquele mês a luta foi grande, foi mais apertado e não teve condição de pagar a luz, a água, e de repente vem um aviso de corte e a pessoa não tem o que fazer, e aí vai passar por isso sozinho. A Bíblia diz aqui que nós devemos comunicar, que nós devemos dividir os nossos problemas com os outros irmãos, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E a igreja, ela está aí para isso, é para acudir, é para socorrer, e cada um tem que procurar mesmo a ajuda da igreja, a ajuda dos irmãos, para ser auxiliado nessas coisas. Isso são coisas que precisam ser analisadas com mais atenção, tanto da parte daqueles que precisam, como por parte da igreja também. Porque a igreja precisa socorrer essas pessoas que estão muitas vezes nessas demandas de necessidade muito grande, assim como os irmãos também precisam abrir o coração para aquilo que estão precisando. Então isso é bíblico, isso é cristão, isso é de quem serve a Deus. Nós não podemos de jeito nenhum estar passando por uma prova, por uma luta, sozinho, sem compartilhar com os irmãos. Às vezes é um exame de urgência que precisa ser feito e a pessoa não tem o dinheiro para fazer. Então compartilha com outros irmãos, compartilha com outras pessoas da igreja, procura ajuda da igreja também, para que assim a direção da igreja venha estender a mão e venha ajudar, porque, queridos irmãos, é assim que a Bíblia fala. Nós devemos comunicar, sim. Você não tem que guardar o seu problema só para você, não. Seu problema você tem que compartilhar, porque além da igreja orar, porque a igreja também, uma coisa que muitas pessoas fazem é de forma errada. Um irmão chega para compartilhar: ah, o meu gás acabou e eu não tenho como fazer a comida porque o gás acabou, então vamos orar, irmãos. E aí todo mundo ora e fica só na oração. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos orar, mas também devemos ir para a ação também.
fazer uma contribuição, juntar alguns irmãos, movimentar a igreja e acudir aquele irmão, aquela irmã que está necessitada e comprar o gás dela, porque nós oramos, mas nós também ajudamos espiritualmente, mas também contribuímos materialmente, e é assim que nós vivemos a nossa fé, é assim que nós vivemos as nossas vidas diante de Deus. A necessidade de um é a necessidade de todos. A sua dor deve ser a minha dor, a sua aflição deve afligir a mim também, porque nós somos corpo de Cristo, nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, comunique aos santos as suas necessidades, porque nós, biblicamente falando, devemos levar as cargas uns dos outros. Então, isso é viver a Bíblia, isso é praticar a palavra de Deus, tá bom? Esqueça a vergonha, coloque de lado, e nós somos família e, portanto, devemos saber sim dos problemas uns dos outros e fazer de tudo para ajudar na solução. Vamos orar ao Senhor. Querido e eterno Deus, nesse momento estamos em Tua presença em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar do Teu poder sobre a vida dos Teus filhos, aqueles que nesse momento se encontram em necessidade, aqueles que se encontram, meu Senhor, carentes de ajuda, aqueles que estão passando nesse mês por um estreito muito grande, com contas para pagar, com dívidas, meu Senhor, mas que o Senhor possa estender a Tua mão, que o Senhor possa providenciar o necessário, aquilo que eles precisam para vencer, aquilo que eles precisam, meu Deus, para superar essa dificuldade. Que o Senhor possa movimentar, levantar outros irmãos, tocar no coração de outros para ajudar, para se aproximar, para estender a mão, para oferecer uma ajuda e para assim, meu Senhor, socorrer aqueles que estão precisando no momento. Meu Pai querido e eterno, que o Senhor possa nos abençoar, possa nos tomar em Tuas mãos e nos dar vitória em tudo no poder do nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus, e já vai compartilhando os vídeos do canal e deixando o seu gostei. Palavra Verdadeira 3.